A greve dos atores está iminente. Cara, vai acontecer ou não? Por quê? Existe uma grande discussão em cima disso, né? Dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo, Isso. essa greve já estourou ou então já impediram a bagunça de acontecer, certo? O importante mesmo é que a gente vai falar sobre algumas regras que foram divulgadas aí pelo SEG, né, pelo Sindicato dos Atores, e são regras especificamente e bem rígidas para alguns membros, aliás, para todos os membros do sindicato, que não pode ser quebrado. E é por isso que na terça-feira, no dia 11 de julho de 2023, a gente viu tantos anúncios de trailers, de novidades, de um monte de coisa, porque depois dali não pode fazer mais nada disso. Olha, imagina o seguinte, Juras, tá tendo agora a turnê promocional de Good Omens 2, certo? Da segunda temporada de Belas Maldições. O Neil Gaiman, esse é um projeto dele, sabe, que nasceu de um livro dele junto com o Terry Pratchett, e que ele tem muito carinho. Ele queria estar promovendo junto dos atores o projeto, indo para as... Mas ele é roteirista, né? Mas ele é roteirista e não pode. E tem outra parada também, né? A gente viu as premieres de Barbie, Oppenheimer, tudo acontecendo... Tudo correndo. Anteriormente, por quê, né? A gente viu a Margot Robbie em umas 4 premieres, assim, né? Ela tava na sequência... Porque existia a data limite do dia 12 de julho de 2023, que era a segunda data, né? Já foi prorrogado, e essa já é a segunda data. Inclusive, há uma possibilidade de prorrogação novamente, né? A gente vai conversar isso daqui a pouco, mas vamos colocar na tela aqui a notícia. Só o último caso que eu acho interessante falar. Tom Cruise, que ele tá fazendo muitas ações promocionais de Missão Impossível 7. Ele não é apenas ator no filme, ele não é apenas protagonista, ele é produtor do filme. Isso. Então, como ele tem essa saída de promover o filme como produtor, então deve continuar a dar entrevista sobre o filme, etc. Mas porque ele é produtor do filme. Todo o restante do elenco do filme não vai poder fazer nada. Se a greve estourar. Inclusive, tivemos na segunda-feira uma última premiere, entre aspas, de Missão Impossível 7, né? Que estreia essa semana no mundo inteiro. Vamos lá para a notícia? O Sindicato dos Atores de Hollywood define regras para a possível greve de 2023. Lembrando que está acontecendo a greve dos roteiristas há bastante tempo. Inclusive, temos um Rapadura Cast bem delicinha para você ouvir, explicando o que é a greve dos roteiristas, o impacto e tudo mais. E a gente já falava lá da possibilidade de ter uma greve dos atores. E, pelo jeito, vai acontecer muito em breve. A não ser que aconteça um milagre de última hora, né? O que a gente sabe é que provavelmente ele pode ser adiado, mas a greve é muito difícil deles negociarem tão rapidamente o que eles estão exigindo, né? Mas estão negociando já há um bom tempo, Juras. O problema é esse. Uma das coisas que está sendo negociada, inclusive, é a questão do uso da likeness dos atores em deepfake, inteligência artificial e tudo. É um tema que, inclusive, a gente vai colocar a matéria já aí, ó. Temida pelos estúdios, né? A greve dos atores de Hollywood pode ser definida em questão de horas. Faltando menos de 2 dias para o fim do prazo das negociações, a SEG, AFTRA, Sindicato dos Atores dos Estados Unidos, definiu as regras da possível paralisação, segundo The Wrap. A decisão podendo ser tomada na noite dessa quarta-feira, né? Dia 12, a coordenação do sindicato decidiu que os atores... presta atenção, hein, gente, ó. Olha aqui as regras. Os atores não poderão atuar nem promover nenhum título. Isso já tá bem claro, né, Cicas? Eles não podem, por exemplo, a gente viu Hugh Jackman, Ryan Reynolds filmando lá o Deadpool, não podem atuar. Não pode. Tem que parar. Parou. Vai ser paralisado. Parou. Né? Não podem promover, ou seja, Margot Robbie ir num evento premiere junto com os atores, não pode. Talvez ela possa porque ela é produtora do filme. Ela vai como produtora, não como atriz. Não. Exatamente, mas o Ryan Gosling, por exemplo, não vai poder ir, né? Não vai poder estar na premiere. E aí ele continua aqui, né? Seja ele um filme, série, entrevistas coletivas, pré-estreias, tapetes vermelhos, divulgações em eventos como a San Diego Comic Con ou até em redes sociais. Você não pode nem divulgar o filme na sua rede social. Lá no Instagram, lá no Twitter. Gente, vai lá assistir o filme que saiu. Não pode falar. Não dá. Caraca, é rígido o negócio, né? Minha Nossa Senhora, gente.
Os profissionais até estão liberados para participarem de convenções desde que não participem de painéis que promovam títulos recém-lançados ou trabalhos futuros. Ou seja, a gente pode ter, sei lá, o Michael J. Fox numa Comic Con falando de Volta para o Futuro. Isso pode. Pode. Só não pode falar de Volta para o Futuro 4. Se ele tiver contratado para estar no filme. Vai rolar a San Diego Comic Con agora. Se a greve estiver rolando durante a San Diego Comic Con... Acabou. Matou a San Diego, tá? Aliás, já matou. Esse é o motivo pelo qual os estúdios não colocaram painéis grandes na San Diego Comic Con. Hall H dessa vez, rapaz, quem quiser entrar vai estar bem mais fácil conseguir ir pro Hall H dessa vez. Pois é. Você não pode fazer um painel sobre, sei lá, o Protetor 3, certo? Você não pode chamar o Denzel Washington pra falar sobre o Protetor 3. Sim. Agora você pode chamar o Denzel Washington pra falar sobre a carreira dele. Exato. Até o último projeto antes de Protetor 3. Dali pra trás. O futuro ele não pode falar. Mas deixa eu continuar aqui, Sicas, pra gente... os profissionais estão liberados para participar de eventos... Por exemplo, um ator pode fazer um painel sobre um tema geral, como diversidade e história, mas não pode subir ao palco para falar de um filme. Recentemente, os grandes nomes de Hollywood, incluindo Meryl Streep, Jennifer Lawrence, Glenn Close, Rami Malek e Quinta Brunson, assinaram a carta pedindo por um papel mais incisivo dos representantes do SEG. Estamos preparados para entrar em greve, se for o caso. Estamos preocupados com a ideia de que os membros do SEG possam estar prontos para fazer sacrifícios que sua liderança não está. Caraca, a galera tá pistolando aí, né? Pois é. A última vez que o Sindicato dos Roteiristas e o Sindicato dos Atores se juntarem em uma greve foi em 1960. Na época, o Sindicato dos Atores era presidido pelo Ronald Reagan. Inclusive, essa união entre o Sindicato dos Roteiristas e o Sindicato dos Atores resultou, por exemplo, no Sindicato dos Roteiristas, né, os roteiristas especificamente terem garantia de plano de saúde. Que era uma coisa que não tinha antes. E, gente, nos Estados Unidos, plano de saúde é algo extremamente importante. Porque você tem um sistema de saúde que não é público e que te cobra se você tiver que pegar uma ambulância. Exatamente. Então a gente tá vendo aí as regras bem, né, fortes aí do sindicato. Inclusive, vou colocar outra matéria aqui na tela. Desacordo sobre inteligência artificial pode levar à greve dos atores. A gente pensava que era... com os roteiristas, o foco principal são os residuais, né? É o que tá realmente mas com os atores também. Com os atores também por conta Sim, o uso do chat GPT. A IA é um assunto de todas as discussões, né? Mas os residuais também, no caso dos atores, tá sendo ponto de contencioso justamente porque streaming não tem residuais, cara. Exatamente. É por isso que tá demorando tanto pra ser batido o martelo aí, né? Vamos lá. O prazo das negociações do Sindicato dos Atores de Hollywood e a MPTP, instituição que representa os grandes estúdios, está chegando ao fim. Agora o desacordo gira em torno do uso da inteligência artificial. Seguindo o desenvolvimento da tecnologia, o movimento dos atores de Hollywood exige garantias em termos de implantação, alcance e escopo da IA no setor para seus membros, conforme um relato de uma atriz. Nós vemos o que está por vir. Eles não podem fingir que não seremos usados digitalmente e nos tornaremos a fonte de conteúdo novo, barato e criado por IA para os seus estúdios. Vamos pegar aqui um exemplo nacional e recente. O comercial da Volkswagen com Elis Regina. Tá gerando uma grande discussão. Inclusive o CONAR entrou nessa discussão também, né? Para ver se é ético ou não o uso da imagem da Elis Regina dentro daquele comercial. Sim. Mas eu acho que no caso de obras artísticas, a discussão é bem maior, certo? Então, a briga... Esse é um ponto contencioso. A gente já viu grandes atores falando sobre isso. Samuel Jackson já falou sobre isso. Porque uma coisa é você ter um acordo, por exemplo, a família de um ator específico, né? E ele assina lá e fala assim, não, vocês podem utilizar o meu rosto, minha voz, a minha, né, o meu talento aqui, né, ele pode ser replicado em filmes e séries, contanto que a minha família seja beneficiada com isso. Ele tá prestes a falecer ou morreu e deixou como uma herança, né, pros filhos, pros netos, que seja. Uma coisa é ser acordado, uma coisa é não ser, né? Não ter nenhum acordo e simplesmente os estúdios estarem utilizando ao seu bel prazer.
né? Então é uma... A gente teve um exemplo recente também nos cinemas com a utilização em flash da imagem de alguns atores que já faleceram. Então, é algo que tem que ser realmente regulamentado. É algo que tem que ser realmente colocado no papel, nos contratos. A gente tem que ver como é que se os estúdios querem utilizar isso, ótimo. Mas tem que ter a autorização dos atores e esses atores têm que receber por isso. A discussão que a gente viu ali sobre o comercial da Elis Regina, né? E com a filha dela, a Maria Rita, é muito uma mistura de assuntos, né? Porque a gente... se você analisar o comercial, ele é bonito. É um comercial realmente bonito. É o tipo encontro de gerações e tudo. O problema é que ele utiliza uma música que... Não tem nada a ver com aquilo. Ele não romantiza esse encontro de gerações, entendeu? Ele é exatamente o contrário. Porque ele foi feito num período, né, em que o Brasil estava passando extremamente complicado e ele fala exatamente da diferença entre os pais e os filhos. Né, que eles... vai. E outra coisa, né, Juras? A gente tem que lembrar que a Elis Regina ela sempre foi vocalmente contra o regime militar. Exato. E a Volkswagen era uma empresa que meio que deu um apoio ali pro regime. Sim. Então é uma coisa meio esquisita. E aí teve a discussão política e aí entrou a discussão ética, né? De usar a imagem de uma pessoa que faleceu e tudo. Pra filha deve ser uma grande homenagem, porque a Maria Rita era muito pequena quando a Elis Regina faleceu, né? Os filhos também deram ok. Os filhos também deram ok. Os irmãos da Maria Rita deram ok. Então a questão ali é mais... Tem algumas coisas que eu acho meio bizarras, tipo... o Conar colocar que isso pode... quem não conhece a história da Elis vai achar que é uma pessoa viva, especialmente os mais jovens, sendo que é um comercial de carro que é voltado para um público bem mais velho. Para um público que com certeza já tem algum conhecimento. Mas a questão mais ética é, será que pode se utilizar a imagem? Será que essas imagens... É moral você utilizar isso? Então, é uma discussão que, sendo colocada no âmbito da discussão do SEG... Os atores eles querem ter garantia sobre o uso dessa imagem e serem compensados em relação a isso. Exatamente, porque não adianta eles... o que eles estão falando assim, por favor, não utilizem a nossa imagem, não. É que se for utilizar, eles recebam por isso. Não, se for utilizar primeiro, tem que ter autorização expressa deles. Tem que ter autorização e eles têm que receber, né? Uhum. Não pode ser replicado. O ator não tá lá atuando, então por isso eles não têm que receber nada. Não, eles querem ter garantias de que eles vão receber por isso. E não pode ser algo... padrão no contrato, dizendo, na hora que você tá assinando esse contrato, você já tá abrindo, já tá dando direito do estúdio. Cara, isso é literalmente um episódio de Black Mirror. O Vladimir falou isso, né? São dois temas recentes do Rapadura Cast, a greve dos roteiristas e a inteligência artificial, né? A gente tá realmente vendo isso tudo acontecer. Vamos colocar mais uma notícia aqui, Sicas? Que notícia da Variety aqui? Os 3 maiores chefões de Hollywood se reuniram, né, com o objetivo aqui de prolongarem esse prazo aqui, né, do Sindicato dos Atores para não parar tudo. E quando a gente está falando dos 3 maiores, a gente está falando de Bob Iger da Disney, estamos falando de David Zaslav da Warner, e estamos falando de Ted Sarandos da Netflix, né? São os 3 maiores nomes de Hollywood. E imagina um café com eles 3, né? Provavelmente são 3 pessoas que se odeiam muito, que competem absurdamente e estão tendo que sentar juntos aí, né? Não vou dizer que se odeiam, mas vou dizer que tem um senso de competição muito forte entre eles. Exatamente. O Gustavo falou assim, e Barbie foi censurado pelo Conar. Na verdade não foi Barbie especificamente, foi o trailer que tinha um momento em que uma criança quebrava uma boneca, a cabeça de uma boneca, e aí o que o Conar disse assim, esse comercial não pode ser exibido para menores de 12 anos. E ele estava passando em sessões livres, foi mais um ajuste de classificação indicativa, na verdade. Né? E lembrando outra coisa, viu? O Conar ele não pode atuar como censor em obras artísticas. Ele tá fazendo isso com uma comerciais. Peça publicitária. Uma peça publicitária. Tá falando com comercial, especificamente, né? Ele não vai mexer no filme nem nada do tipo não, tá, gente? Isso inclusive, foi um rebuliço que a pessoa pensou, pronto, o Conar vai proibir o Barbie no Brasil. Não, calma, né? Calma aí, gente, pelo amor de Deus. Vamos lá, CEOs e especialistas da indústria buscam mediação federal para ajudar a evitar a greve do SEG, do Sindicato dos Atores. Os principais players de Hollywood estão trabalhando em um plano para chamar mediadores federais para ajudar a evitar a greve do SEG, faltando apenas um dia para o prazo final do contrato. Bem em cima da hora, né?
O grupo de CEOs de executivos sêniores, incluindo o chefe da Disney, Bob Iger, David Zaslav da Warner Bros., além dos executivos e os esforços para trazer um mediador federal, chefes de agências de talentos, inclusive Ari Emanuel, da WME, Brian Lodge, da CAA, Jeremy Zimmer, da UTA, são só as agências, as maiores agências de Hollywood, tá, gente? E cuida dos atores e do, né... basicamente no mercado inteiro do sindicato dos atores. Entraram em contato com os líderes do SEG nos últimos dias para oferecer assistência que poderia evitar uma segunda paralisação de Hollywood nesse verão. Lembrando que está rolando ainda a greve dos atores. É como a gente falou, Júlias, enquanto você consegue ainda trabalhar um pouco com os roteiros que já existem, os atores conseguem trabalhar. A produção continua andando. Agora, se rolar uma paralisação dos atores, bicho, parou! Aqui tem dizendo, né? O contrato foi originalmente definido para expirar no dia 30 de junho, mas os dois lados concordaram com a extensão de 12 dias. Quando se falou, né? Quando se falou nessa extensão de 12 dias, viu-se como algo positivo. Porque entendeu-se que as negociações estavam acontecendo, então esses 12 dias seriam só mesmo para aparar alguma aresta, etc. Como a gente chegou no último dia do prazo e até agora nada aconteceu, a gente encara a situação de um modo bem diferente agora. Agora a gente tem aqui, ó, uma greve do SEG Awards, né? Do Sindicato dos Atores de Hollywood, encerraria imediatamente qualquer produção de cinema e TV que ainda não tivesse sido interrompida pela greve dos roteiristas, que está em andamento há mais de 2 meses. Ou seja, né? Para deixar bem claro aí, começou a greve dos atores, tudo para. Todas as produções param, tá? Deadpool 3 parou. Tudo que estiver sendo filmado no momento vai parar, né? Eu estou fazendo um filme e eu só preciso agora de uma ADR, de um trabalho de voz. Posso fazer nada. Parou tudo. Tem que fazer dublagem de animação, parou. Tá? Tudo que envolva trabalho dos atores, divulgação, e não é só atuação, é divulgação, é qualquer coisa, aquelas regras que a gente falou, né? Eventos, tudo para. E aí tem um impacto maior do que a greve dos roteiristas aqui, né? Porque você não pode nem divulgar as produções. E isso é muito pesado, né? Então, a gente está lidando aqui com uma greve gigantesca, a possibilidade de greve, né? Temos aqui em destaque aqui o Mark Ruffalo, né? Que sempre foi vocal nessas manifestações. E cara, né? Estamos aí na iminência dessa greve, pode ser que seja adiado. Não acredito que a reunião, se der tudo certo e não sei o que, vai ser resolvida e vai ser assinado os novos termos agora. Lembrando, vai ser ainda mais negociado muita coisa, tá? É aquela coisa. O SEG, representado pela presidente Fran Drescher, aceitou os termos de negociação. Esses termos vão ter que ser ratificados ainda em eleição pelos membros, certo? Então, segura-se, por exemplo, se for aceito hoje, segura-se um pouco a greve até que seja feita a votação. Se em votação os termos forem aceitos, beleza, segue o jogo. Se não, é greve. Exatamente, falamos aí sobre a greve dos atores. Cara, isso vai parar Hollywood e, né, a gente tá vendo aí é um momento histórico, tá? Um momento desses históricos que a gente vai poder lembrar no futuro, como a gente teve aquela greve de 2008 que quebrou um monte de série, atrapalhou o desenvolvimento de muitas coisas, porém trouxe benefícios para os roteiristas, trouxe coisas boas para quem trabalha na área, e a gente está falando especificamente de Hollywood, né? E, inclusive, essa greve está incentivando, tô vendo alguns comentários, Siqueira, de alguns lugares ao redor do mundo de também incentivarem greves acontecerem, tá? Se a gente tem um país que é a Coreia do Sul, que é um país que é extremamente desregulado em relação a isso. Inclusive, recentemente, o criador de Round 6 disse que a Netflix faturou quase $1 bilhão com a marca Round 6. E ele falou assim, cara, eu ganhei dinheiro suficiente pra botar comida na mesa, não fiquei rico, não. Uhum. O pessoal acha, né, meu Deus, o criador de Round 6 ganhou $1 bilhão, foi isso mesmo? Não, ele diz que não aconteceu isso. Correto. E o Round 6 é de propriedade da Netflix. A Netflix comprou o Round 6. O cara criou e o stream comprou. Ou seja, ele tá fazendo a segunda temporada basicamente como um contratado do streaming, né? Uhum. Se eles quiserem substituir ele, inclusive, eles podem fazer. Puxa esse comentário do Gabriel Henrique, que eu acho interessante. Pois não. Os filmes que já terminaram suas gravações e que estão em pós-produção podem ser afetados? Sim. Sabe por quê? Porque existe uma coisa chamada ADR.
Você procure ADR, Hugh Jackman. Às vezes você não consegue captar o diálogo em loco, numa locação, por conta de vento, por conta de alguma coisa, etc. Então, os próprios atores têm que irem dublar a si mesmos. Isso. É um processo que chama de Automatic Dialogue Replacement, ADR. Isso acontece em todos os filmes. Todos. É muito raro você ter um filme que tem um áudio 100% captado em loco. Muito raro. É muito complicado, porque às vezes a gente tem muito barulho, né, Siqueiros, no ambiente, e às vezes os microfones não conseguem e captar, outra coisa, e eles têm às vezes que tem redublar, voice-over. né? Às vezes tem voice-over, tem uma narração, tem alguma coisa que tem que ser feita. Isso tudo é feito na pós-produção. Se a greve estourar, essa pós-produção não pode acontecer. Porque os atores não podem trabalhar. Eu acho que a greve já estourou, tá? Vai estourar, não tem jeito. O máximo que pode acontecer é ela ser prorrogada esse prazo, mas em algum momento ela vai estourar, porque essas negociações não vão ser rápidas. A gente tem aí as negociações dos roteiristas 2 meses já. Né? 2 meses com negociações. E eu vou dizer uma coisa, Jura. Se houver uma união dos sindicatos dos roteiristas e dos atores na greve, vai dar muita força para os roteiristas. Sim. E vai complicar bem mais a situação para os produtores, viu? Exatamente. Porque se... exatamente. Vamos juntar aqui os sindicatos, certo? Sindicato roteiristas, sindicato de atores. A gente só sai de greve se atender às nossas reivindicações. Dos 2, né? Você vai ser brabo aí. A gente tá acompanhando a história sendo feita, mais um capítulo do mercado de cinema. Quem gosta de estudar cinema, essas greves são extremamente importantes porque trazem benefícios para os profissionais. E a gente sabe que descentraliza. A gente sabe que os estúdios são os que mais ganham com tudo isso, né? Quando um filme sai, quando um filme lucra e tudo, os profissionais são os que menos ganham. Exceto lá as estrelas, né? O nome que tá na capa, o diretor especificamente que é produtor também, e aí participa da bilheteria. A gente teve agora o lançamento do Air, aquele filme do Ben Affleck com o Matt Damon, que eles fizeram com uma empresa nova, uma empresa cuja ideia seria repartir os lucros entre todo mundo, entre toda a cadeia produtiva, entre toda a cadeia de profissionais que fizeram parte do filme. Um esforço bem interessante. Esse tipo de coisa, dificilmente a gente vai ver um grande estúdio fazendo, né? Topando. Isso vale mais para empresas menores, né? Empresas pequenas. Mas, enfim, né? Enfim, esses são assuntos que a gente vai desdobrando aqui. Obviamente, a greve estourando, a gente vai falar mais sobre isso. Por isso, se inscreve no nosso canal e clica no sininho para ser notificado a cada vídeo novo. Sempre que tiver novidade, a gente volta aqui para bater papo com você. É isso. Nos encontramos na próxima. Tchau.